Um grupo fascinante e inesquecível que deixou sua marca no coração de todos com hits que ainda nos levam de volta aos anos 80. Se eu citar apenas a música Mississippi, de 1975, por exemplo, já fica muito fácil saber qual história vamos contar hoje, não? O que quase ninguém sabe é que nem tudo são flores, mesmo para artistas que foram amplamente conhecidos e tiveram sucesso em todo o mundo. Desde um início muito humilde até dificuldades financeiras para manter a banda em atividade, vamos acompanhar o crescimento e como terminou esse grupo, enquanto sentimos um pouco da boa nostalgia com suas músicas. Hoje vamos relembrar e contar a história de Pussycat, essa banda tão importante que surgiu na Europa nos anos 70 e que emplacou até nas paradas brasileiras. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Hora da História! Com um sucesso inegável em qualquer parte do mundo, o grupo Pussycat surgiu em Limburgo, na Holanda, sendo uma fusão de música country e pop holandês. O que ninguém imaginaria é que o carisma e talento de três irmãs unidas para produzir música chegaria a manter o single Mississippi no primeiro lugar das paradas de sucesso em vários países, incluindo o Brasil, onde a canção atingiu incríveis 129 semanas entre as mais tocadas. Um feito único para uma banda holandesa. Impossível contar a história desse grupo sem falar das três irmãs Kowalski, que esbanjaram voz e charme, sendo elas Toni Willé, Betty Drasta e Marianne Hansen. E apesar de sempre estarem conectadas à música, as três irmãs, antes do grande estouro nos 70, trabalharam até como operadoras de telefonia, onde cresceram na cidade de Limburgo. A infância e vida delas foi marcada pela música, mas por uma casualidade que surgiu de um evento muito triste. Quando Marianne tinha 2 anos, Betty 1 ano e Toni havia recém-nascido, o pai das meninas faleceu de doença de Hodgkin, que é um câncer do sistema linfático. Foi quando, 3 anos depois desse momento, o maior influenciador da carreira musical das irmãs, Stefan Kowalski, chegou na vida da mãe delas. Ele, que era um mineiro polonês, acabou assumindo a posição de pai e foi o maior responsável pelo desenvolvimento musical das futuras Pussycat. Quando elas tinham 6, 7 e 8 anos, o padrasto presenteou cada uma com um violão. E foi aí que começaram a apresentar-se em seleções de talento e concursos e ficaram conhecidas como as Irmãs Cantoras em 1963. E foi nesse momento que o estilo tão característico de cantar em harmonia das irmãs se desenvolveu. E é muito lindo ver que com esse suporte do padrasto, as garotas se desenvolveram em grandes artistas. Algo muito interessante também foi que o repertório inicial das três irmãs era formado basicamente por músicas pop alemãs. E isso acabou mudando devido à chegada e grande influência de uma banda que também tocou muitos corações. Os Beatles, que revolucionaram a indústria mundial. E alguns anos depois, com Betty na guitarra, Marianne no baixo, Toni nos vocais e uma amiga Toni de Rance na bateria, elas então formaram uma banda. Isso aconteceu por volta do final dos anos 1960, sendo assim o início da empreitada das irmãs de forma mais conhecida na música, abandonando completamente o repertório musical alemão e se adaptando ao movimento que fazia sucesso no país. Com essa banda apenas de mulheres, ficaram conhecidas como Bee Gees from Holland, onde Bee Gees significa Beach Girls, o que seria algo como as garotas rítmicas da Holanda. Elas foram um dos primeiros grupos femininos da Holanda. Lembram da harmonia marcante que eu contei que começou na infância? Pois então, a harmonia se manteve e elas nesse período cantaram muitas músicas dos Bee Gees e ficaram conhecidas como as Bee Gees holandesas. Nessa fase, de maneira bastante humilde, as meninas ensaiavam na garagem de casa e tinham para locomoção, para se apresentarem em lugares variados, uma minivan que foi presente dos pais. É fácil pensar que pode ter sido um período sem tanta felicidade, já que não tinham sucesso ainda. Porém, não. As irmãs lembram desse momento como o melhor período da vida delas. Alguns anos depois, em 1973, começa uma nova formação da banda, agora também com participantes homens.
A nova formação tinha então as três irmãs, mais Lau Willing, que era guitarrista de uma banda chamada Ricky Randall and His Centurions, e Hans Lugens, que era baterista de uma banda chamada Scone. O lançamento é sempre um processo mais difícil e nem sempre vem acompanhado de grandes sucessos assim de imediato. Ainda em 1973, agora já com o nome de Sweet Reaction, decidiram arriscar o lançamento de um single chamado Tell a Line, que infelizmente não fez o estrondo esperado e não vendeu muito bem. Um outro single com o nome de Come Back My Dream teve uma resposta melhor em números, porém ainda nada significativo. Quando chegou o momento do lançamento da terceira música comercial, o grupo já sentia a necessidade da mudança de nome. Então, quando divulgaram o terceiro single, Daddy, logo abaixo do nome da banda no momento, Sweet Reaction, estava ao lado Agora Pussycat. Estamos chegando no período dos grandes hits que tanto nos marcaram com a banda Pussycat. Se você está gostando do que estamos trazendo até aqui sobre esse grupo tão marcante, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar contando essas histórias inesquecíveis. Já em 1975, a formação da banda era Toni, a irmã mais loira e charmosa, como a cantora principal, e as irmãs como back vocals, acompanhadas por Lau e Lé, ainda como guitarrista, Phil Wetzells no baixo, John Tennyson também guitarrista e agora Phil Commons como baterista. Entretanto, Phil se manteve no grupo apenas até o ano de 1978. O grupo, como ficou conhecido, Pussycat, finalmente começa a tomar corpo sob as asas de Ed Hilbert como produtor. E as primeiras grandes músicas da banda foram todas escritas por Tennyson, um compositor holandês que conseguiu seu triunfo juntamente com o grupo das três irmãs. Apesar de muitos hits que também vamos apresentar nesse vídeo, temos que dar atenção especial a um em específico. E você já deve saber qual é. Mississippi, a canção mais marcante do grupo Pussycat, sem sombra de dúvidas. Essa música é como uma carta de amor para aqueles estilos musicais que marcaram época, como o country e o folk americano. Eles eram a alma da música, mas estavam começando a ser deixados de lado, perdendo espaço para o rock que estava dominando os holofotes. A letra de Mississippi é especial porque ela fala de saudade. É como se estivesse contando a história de uma época dourada da música que está se despedindo, indo embora, como o rio Mississippi que segue seu caminho até o mar. Ela lembra os dias em que essas melodias suaves e letras poéticas eram a trilha sonora da vida das pessoas, trazendo uma sensação de conforto e familiaridade. A música seria uma forma de homenagear e relembrar os estilos musicais, que mesmo não estando mais no topo das paradas, é uma lembrança de que, embora os tempos mudem, as boas músicas e os bons momentos que elas trazem permanecerão. Com impressionantes mais de 7 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, o single Mississippi foi lançado em 1975, mas atingiu seu pico apenas em 1976. Inicialmente a música não teve um grande impacto, até que uma rádio holandesa começou a tocar a canção pensando que a música era de uma banda britânica. E então Mississippi começou a ser tocada em outras rádios e o grupo foi convidado a fazer apresentações ao vivo. Em novembro de 1975, o single já estava no top 40 e iniciou sua ascensão incomparável. De primeira, por uma falta de interesse, o single não seria lançado na Alemanha nem na Inglaterra. E quando finalmente foi lançado no outono de 76, já chegou em primeiríssimo lugar. E não para por aí. Além de chegar ao primeiro lugar das paradas de sucesso na Holanda, Alemanha e Inglaterra, o hit também obteve essa marca em 30 países mundo afora, como Brasil, Suíça, Áustria e Noruega. E essa canção conquistou o coração do brasileiro de forma tão marcante que conseguiu ficar 129 semanas no topo dos hits do nosso país. A música também foi gravada por artistas como Barbara Fairchild e Lucille Starr, apesar de não ter chegado ao topo nos Estados Unidos. Logo depois desse sucesso em nível mundial, os Pussycat continuaram a produzir música e se mantiveram relevantes.
Ainda em 1976 veio a canção Smile, que chegou ao segundo lugar dos hits da Holanda. My Broken Souvenirs também chegou ao topo. E George, que pegou a quarta posição. Essas músicas foram também lançadas em alemão para a tentativa de alcançar o público alemão com mais intensidade. Porém, nenhuma teve tanto sucesso quanto Mississippi cantada em inglês. Inclusive, a própria Mississippi em alemão fez menos sucesso na Alemanha. Em janeiro de 1977, o grupo recebeu um prêmio chamado Conamus Export Prize, por ser o primeiro pop holandês a conseguir a marca de ficar no topo das paradas britânicas com Mississippi. Em 1978 lançaram Hey Joe. E também nesse ano houve uma troca de bateristas na banda. Hans Ludges entrou para substituir Commons. Nesse ano sai o disco Wet Day in September, mas já tinham dois antecessores importantes, como First of All, de 76, e Souvenirs, de 1977. Nos próximos 7 anos, contando desde 78, a banda seguiu com uma produção intensa e de sucesso, com novos álbuns como Simply to Be With You e The Best of Pussycat, lançados em 1979, Blue Lights em 1981 e em 1983 com After All, o último álbum lançado com o grupo ainda em atividade. Alguns dos grandes sucessos da banda nos anos 80 foram Take Me, Hoita, 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 Passadina, Same Old Song e Doin' La Bamba. Essas canções também foram gravadas em alemão. Sem dúvidas, o grupo teve uma carreira sólida e de grande sucesso, com mais ou menos 10 anos de duração, contando com diversos álbuns lançados e inúmeros singles que foram hits incontestáveis. Se apresentaram em muitos lugares por todo o mundo e receberam o devido carinho e reconhecimento. Entretanto, durante a década de 80, as coisas começaram a ficar um pouco complicadas e o grupo tem que se reinventar, porque já apresentava uma limitação financeira e não podia mais levar uma banda de apoio extensa para suas apresentações, se limitando nesse momento a levar gravações. Isso e outros fatores levaram ao fim da banda no ano de 1985, como contou Tony, a vocalista principal do grupo. Tivemos que construir uma organização profissional devido ao sucesso de Mississippi. Isso não foi tão fácil, especialmente quando começamos a fazer turnês. Chegamos até ir para a África do Sul. No entanto, após algum tempo, tornou-se cada vez mais difícil financiar grandes turnês com um grupo daquele tamanho. Nesse período também se tornou popular trabalhar com fitas em vez de músicos ao vivo. Com dor em nossos corações, nos separamos de nossa banda de apoio e começamos a nos apresentar com gravações. Em 1985, minhas irmãs queriam dedicar mais tempo a si mesmas e assim todos concordamos que parar com o Pussycat era a melhor decisão a ser tomada. E foi assim que Marianne resolveu tomar conta de um bar e Beth decidiu focar em sua família. Tony, entretanto, foi a única que decidiu seguir com uma carreira na música. Além de variados covers, Tony lançou alguns álbuns, como Privilege, ainda em 1985, Working Girl, em 1987, New Words to an Old Love Song, em 89, Fantastic Stories, em 2006, Worlds United, em 2009 e o seu último álbum lançado foi em 2010, Golden Memories Tour Feed, além de várias compilações com as músicas da Pussycat. Werner Tunison, que escreveu inúmeras canções para a banda, incluindo o hit mundial Mississippi, infelizmente faleceu de uma parada cardíaca no ano de 2010 em um restaurante na Inglaterra. Ele escreveu canções até seus últimos dias, incluindo uma última música para Tony chamada Impressions, Impressões, que ela apresentou como homenagem em 2012. Somando as perdas está o guitarrista John Tunison, que faleceu em 2015 aos 66 anos de idade.
As irmãs se juntaram novamente algumas vezes para relembrar os grandes sucessos em alguns shows e promover álbuns que celebram os dias gloriosos do grupo, como o CD duplo 25 Years After Mississippi. Porém, já afirmaram que nunca existiu a possibilidade de retorno da banda e que cantam juntas como hobby e em festas da família apenas. Espero que tenham aproveitado esse passeio pelo passado desse grupo tão impressionante que marcou o Brasil e o mundo. Agora, de todo o coração, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e comente aí embaixo. Você também sente nostalgia escutando Mississippi? Ainda gosta de ouvir Pussycat? Nos vemos no próximo Hora da História. Um abraço e até mais!